Sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Depois que Jesus ensinou tudo isso, disse aos seus discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias será comemorada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no pátio de Caifás, o grande sacerdote. Lá, eles fizeram um plano para prender Jesus sob um pretexto traiçoeiro e matá-lo. Mas, eles disseram: não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa. Assim, as pessoas não arrumarão confusão. Enquanto Jesus estava na casa de Simão, o leproso, na aldeia de Betânia, uma mulher chegou perto dele, trazendo um vaso feito de alabastro com um perfume muito caro. Ela despejou o perfume na cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado, comendo. Mas, quando os discípulos viram o que ela fez, ficaram chateados e disseram: que desperdício! Esse perfume deveria ter sido vendido por uma grande quantia e o dinheiro dado aos pobres. Jesus estava atento ao que acontecia e lhes disse: por que vocês estão zangados com esta mulher? Ela fez algo maravilhoso para mim. Vocês sempre terão os pobres com vocês, mas, a mim, nem sempre. Ao derramar este perfume em meu corpo, ela está me preparando para o sepultamento. Eu lhes digo que isto é verdade. Sempre que no mundo este evangelho for anunciado, a história do que esta mulher fez também será contada, para que se lembrem dela. Então, Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi se encontrar com os chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: quanto irão me pagar para eu entregar Jesus para vocês? Eles lhe deram 30 moedas de prata. A partir daquele momento, ele procurou uma oportunidade para atrair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa para você? Jesus respondeu: vão para a cidade e encontrem um certo homem e lhe falem que o mestre disse: a minha hora está próxima. Eu irei comemorar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia dito e prepararam a refeição da Páscoa lá. Quando a noite chegou, ele se sentou para jantar com os 12 discípulos. Enquanto eles estavam comendo, Jesus lhes disse: eu lhes digo que isto é verdade, um de vocês irá me trair. Eles ficaram extremamente abalados. Todos perguntaram a Jesus: Senhor, não sou eu, sou? Jesus respondeu: aquele que coloca a mão no prato junto comigo irá me trair. O Filho do Homem morrerá exatamente como foi profetizado a respeito dele. Mas, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Judas, aquele que iria trair Jesus, perguntou: acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe disse: você mesmo é quem está dizendo isso. Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão e o abençoou. Então, ele o partiu e distribuiu os pedaços aos discípulos, dizendo: peguem e comam, pois isto é o meu corpo. Depois, ele pegou o cálice, abençoou e o deu a eles, dizendo: bebam, todos vocês, pois isto é o meu sangue, o sangue do acordo, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. No entanto, eu lhes digo: eu não beberei deste fruto da videira, até o dia em que hei beber com vocês um vinho novo, no reino do meu Pai. Depois, eles cantaram uma música e foram para o Monte das Oliveiras. Todos vocês me abandonarão esta noite, Jesus lhes disse. Como as sagradas escrituras dizem: eu atacarei o pastor, e o rebanho de ovelhas se espalhará completamente. Mas, após eu ter ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galileia. Porém, Pedro disse a Jesus: mesmo se todos o abandonarem, eu nunca o abandonarei. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo que isto é verdade. Nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistiu: mesmo que eu tenha que morrer com você, nunca o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Em seguida, Jesus foi com seus discípulos para um jardim chamado Getsêmani. Ele lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu com ele. Jesus começou a sentir grande tristeza e aflição. Então, ele lhes disse: a minha tristeza é tão profunda que está me matando. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, colocou seu rosto no chão e orou: meu pai, por favor, se for possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. Ainda assim, que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Ele voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Jesus disse a Pedro: o quê? Vocês não conseguem ficar acordados comigo nem por apenas 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Sim, o espírito tem força de vontade, mas o corpo é fraco. Ele se afastou novamente e orou, dizendo: meu pai, se este cálice não pode ser afastado de mim, sem que eu beba dele, então, que seja feita a sua vontade.
Ele voltou e os encontrou dormindo, pois eles simplesmente não conseguiam ficar acordados. Então, Jesus se afastou deles mais uma vez e foi orar uma terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Depois, ele voltou para onde estavam os discípulos e lhes disse: Como vocês ainda estão dormindo e descansando? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está próximo de ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Olhem, aquele que está me traindo chegou. Assim que ele disse isso, Judas, um dos 12 apóstolos, chegou com uma grande multidão, armada com espadas e porretes, enviada pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha combinado de lhes dar um sinal. Ele lhes disse: prendam aquele que o beijar, pois é ele. Judas rapidamente se aproximou de Jesus e disse: Olá, Rabi, e o beijou. Jesus disse a Judas: Amigo, faça o que veio fazer. Então, eles vieram, agarraram Jesus e o prenderam. Um daqueles que estavam com Jesus alcançou a sua espada e a sacou. Ele golpeou o empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha. Mas Jesus lhe disse: Largue a sua espada. Todos que lutam com a espada morrerão pela espada. Você não acha que eu poderia pedir ao meu pai, e ele imediatamente enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mas, então, como poderia se cumprir o que as sagradas escrituras dizem que deve acontecer? Então, Jesus disse à multidão: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse algum tipo de bandido perigoso? Todos os dias eu me sentei no templo, ensinando, e vocês não me prenderam. Mas, tudo isto está acontecendo para que se cumpra o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa de Caifás, o grande sacerdote, onde os educadores religiosos e os anciãos do povo estavam reunidos. Pedro o seguiu a uma certa distância e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele se sentou junto dos guardas para ver como tudo terminaria. Os chefes dos sacerdotes e o conselho superior estavam tentando encontrar alguma evidência falsa contra Jesus para que, então, o pudessem condenar à morte. Mas eles não conseguiam encontrar nada, ainda que muitas testemunhas falsas se apresentassem contra ele. Finalmente, 2 homens se aproximaram e relataram: Este homem disse: Eu posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. O grande sacerdote se levantou e perguntou para Jesus: Você não irá responder? O que você tem a dizer em sua defesa? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O grande sacerdote disse a Jesus: Em nome do Deus vivo, eu coloco sob juramento. Diga se você é o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: É o Senhor quem está dizendo isso. E eu também lhes digo que, no futuro, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo nas nuvens do céu. Então, o grande sacerdote rasgou suas roupas e disse: Ele está insultando a Deus. Por que precisamos de mais testemunhas? Vejam, agora, vocês ouviram por si mesmos a sua blasfêmia. Qual é a sua decisão? Eles responderam: Culpado, ele merece morrer. Então, eles deram um tapa em seu rosto e bateram nele. Alguns o esmurravam e diziam: Messias, adivinhe e diga-nos quem bateu em você. Nesse meio tempo, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma empregada veio e lhe disse: Você também estava com Jesus da Galileia. Mas ele negou isso na frente de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Quando ele voltou para a entrada do pátio, outra empregada o viu e disse para as pessoas que lá estavam: Este homem estava com Jesus de Nazaré. Uma vez mais Pedro negou, dizendo com um juramento: Eu não o conheço. Pouco tempo depois, as pessoas que estavam lá paradas se aproximaram de Pedro e disseram: Definitivamente, você é um deles. O seu modo de falar o entrega. Então, ele começou a jurar: Que Deus me castigue se eu estiver mentindo. Eu não conheço aquele homem. Nesse mesmo instante, o galo cantou. Então, Pedro se lembrou do que Jesus lhe tinha dito: Antes do galo cantar, você negará que me conhece por 3 vezes. Ele saiu dali e chorou amargamente. Mateus capítulo 26. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito importante na sua despedida. Confira em Atos dos Apóstolos capítulo 20 versos 25 a 35. Agora, eu tenho certeza de uma coisa, de que vocês, para quem eu anunciei o reino de Deus, não me verão novamente. Assim, declaro a vocês, hoje, que eu não sou responsável caso alguém se perca. Eu não hesitei em contar a vocês tudo o que Deus queria que soubessem. Cuidem-se, e cuidem também de todo o rebanho, que o Espírito Santo lhes deu para que o acompanhem, e o guardem. Cuidem da igreja de Deus, a qual ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Eu sei que, depois que eu for embora, lobos ferozes chegarão para atacá-los e irão espalhar o rebanho. Surgirão, dentro do seu próprio grupo, homens que irão torcer o que é certo e bom para conseguirem seguidores para eles mesmos. Então, cuidado. Não se esqueçam de que, por 3 anos, eu os ensinei por dias e noites, derramando lágrimas por vocês.
Agora, eu os deixo aos cuidados de Deus, e com a mensagem de sua graça, Ele que é capaz de fortalecê-los, e de lhes dar a herança que pertence a todos os que se mantêm firmes com Ele. Eu nunca desejei a prata, o ouro ou as roupas de ninguém. Vocês sabem que eu trabalhei com minhas próprias mãos, para suprir tudo o que eu e os que me acompanhavam precisávamos. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que devemos trabalhar